De estar aqui para estudarmos todos juntos, agradecer a Deus, a Jesus e ao mentor espiritual de cada um de vocês, os trabalhadores encarnados e desencarnados, que hoje todos juntos, reunidos, vamos falar do Evangelho, vamos falar de doutrina espírita e vamos mergulhar um pouquinho na parábola dos dois filhos, que nós podemos aqui ter duas etapas: parábola dos dois filhos e a vida futura. Mas antes, para continuarmos nesse clima de prece e para abrirmos a doutrinária, eu vou tomar a liberdade para, junto com vocês, fazer uma oração psicografada por Chico Xavier, para ser a abertura do nosso tema de hoje. Chama-se Pai Nosso. Pai Nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai Nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa como se torna frio o meu coração. Perdoa-me assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo. E livra-me de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais esta missão. Que assim seja. Na parábola dos dois filhos, nós voltamos com Jesus agora, porque quando nós vamos ler a parábola dos dois filhos, pela leitura, nós entendemos que não estavam apenas com Jesus os seus seguidores, todos aqueles que queriam ouvir uma palavra, um consolo, notícias do mundo espiritual. Junto de Deus, junto de Jesus, também estavam os doutores da lei. Também estavam aqueles que naquele momento eram os detentores da lei de Moisés. Eram aqueles que já tinham a ideia de Deus único, mas que nem por isso estavam fazendo a sua reforma íntima. Eram os líderes religiosos daquele momento. Então Jesus, aproveitando este momento, ele faz com que todos ali parem para pensar, porque ele começa assim: mas o que vos parece? Então já faz uma pergunta. Um pai tinha dois filhos, convidou o primeiro para ir trabalhar na sua vinha. O que o primeiro filho disse? Eu vou, mas não vou. Então veio o segundo filho e o pai faz a mesma pergunta: preciso que você trabalhe na minha vinha. O filho disse: não quero, mas depois se arrependeu e foi. E aí Jesus faz a pergunta: qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro ou o segundo? O que todos respondem
o segundo. E Jesus ainda, nós temos que voltar àquela época e entender a profundidade do ensino para trazermos para nós agora. Porque Jesus diz mais ainda: em verdade vos digo que os publicanos, nós já sabemos que os publicanos eram os que cobravam impostos, então eram ricos e eram tidos como pecadores por toda a população. Então ele diz: os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Por que será que Jesus disse isso? Porque nós temos que entender desta parábola. Porque essa parábola, estudando essa parábola, nós vamos entender aqui de duas personalidades dos encarnados na Terra. Os primeiros, aqueles que disseram: eu vou, mas não foram, são todos aqueles que aparentam a imagem religiosa, aparentam estar com Deus. O seu discurso é esse, mas as obras não aparecem. São grandes líderes religiosos, mas a reforma íntima não acontece. Ainda há muito orgulho, ainda há muito falar por falar, mas a reforma íntima ainda não aconteceu. E todos aqueles que disseram: eu não quero ir, mas depois se arrependeram, são a maioria de todos nós, que quando chegamos aqui na Terra, vamos nos perdendo com as coisas da Terra, vamos pensando que só essa vida existe, e vamos trazendo tudo que é da Terra como se fôssemos crianças com os nossos brinquedos. Aí vem a tristeza, vem a dificuldade, vem a escassez, vem as tribulações, e nós nos voltamos ao Pai, arrependidos de termos ficado tão distante deles. Então Jesus diz, quando fala dos publicanos, das meretrizes, cita os pecadores daquele momento, porque arrependido e arrependidos do que fizeram ou do que deixaram de fazer, se voltam para Deus de coração aberto, querendo ouvir o seu Evangelho, querendo evoluir, corrigir as suas imperfeições, fazerem a sua própria reforma íntima, aí sim nós estaremos evoluindo. Então não é o que nós estamos dizendo, não é a nossa roupa, não é como nós chegamos, é intimamente, é como está o nosso coração, é como está a nossa consciência. Em qual dos dois filhos nós estamos? Aonde nós nos encontramos nessa parábola? E seguindo um pouco mais, para continuarmos e para entendermos o porquê da parábola, porque Jesus está nos atentando para a nossa verdadeira preocupação. Qual é a nossa verdadeira preocupação na Terra? Qual deveria ser a nossa verdadeira preocupação na Terra? O mundo espiritual, a vida futura. Mas nós vamos nos agarrando tanto à Terra, que é um planeta bonito, é um planeta maravilhoso, que nós temos que cuidar, porque nós estamos reencarnados aqui, vão vir os próximos, nossos irmãos também reencarnarem aqui, estão nascendo agora crianças, espíritos reencarnados que vão precisar desse planeta para cumprir sua missão. Mas aí nós pensarmos que aqui é nossa casa, é muito diferente. Aí nós pensarmos que toda a matéria que tem aqui são os nossos brinquedos, está muito diferente. É uma passagem, é como um grande navio, aonde nós vamos nos libertando das nossas chagas, das nossas imperfeições, para assim merecer um dos mais felizes, mas não é a nossa casa. Meu reino não é deste mundo. E quando Jesus deixa claro isso para nós,
quando ele esteve com Pilatos. O que Pilatos diz a Jesus: és o rei dos judeus? E o que Jesus responde: meu reino não é deste mundo. Porque se fosse deste mundo, os próprios judeus não iam me trazer até aqui. Eles ainda não compreenderam que o meu reino não é deste mundo. Mas se assim você me chama, eu venho testemunhar a verdade de Jesus. O meu reino não é deste mundo. E é aí que nós entramos na vida futura. Que está o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, no item 2 e 3. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura. É isso que ele diz quando nos diz: meu reino não é deste mundo. Nós estamos aqui nos preparando para uma vida futura, para uma vida melhor na espiritualidade. Sim, só que para isso nós precisamos passar pelo que nós estamos passando. Porque nós precisamos nos libertar de tudo aquilo que nos impede a entrada em mundos mais felizes. Vai levar tempo? Vai, porque o tempo é de cada um. Cada um vai entendendo em si as mudanças, as reformas, o que tem que trabalhar, para ir preparando o seu corpo espiritual para mundos mais felizes. Mas é o que Jesus nos promete e nos diz e nos alerta constantemente durante o Evangelho. Sim, existe, e não é a Terra. Ainda que a Terra se torne e irá se tornar um planeta regenerado, ainda não é nossa casa. Porque nós somos espíritos a caminho da perfeição. E aí há de se entender a nossa casa. Vai levar um tempo? Vai, porque nós muitas vezes, em muitas encarnações, adiamos esse encontro. Nos prejudicamos, fizemos coisas para nós e para o próximo, que foi dificultando o acesso a esses mundos mais felizes, as moradas do Pai. Mas agora nós estamos na nossa melhor reencarnação, em busca desse aprendizado, em busca dessas informações. Para quem? Para nós mesmos. Porque não adianta a gente apenas falar, dizer, se aqui dentro não mudou. A gente estuda. Na primeira oportunidade de julgar, nós julgamos. Nós estudando. Na primeira vontade que vem a violência e a ira, nós nos jogamos. Na primeira oportunidade do orgulho, nós crescemos. Porque nós confundimos o que é verdadeiro para a espiritualidade e o que é verdadeiro para a terra. Pode ter certeza, o maior da terra não é maior no reino de Deus. Maior no reino de Deus é aquele que serve mais. É aquele que recebe com mais resignação tudo o que ocorre na sua vida, porque ele sabe que a vida futura existe. Se nós vivermos sem entender a vida futura, nada tem explicação. A vida torna-se uma agonia, não é verdade? Porque sofre por sofrer. Entes queridos vão primeiro por quê? Aonde estão as respostas? Meu reino não é este mundo. E nós vamos seguir no aprendizado, no estudo. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo da fé, mera hipótese, torna-se realidade material que os fatos demonstram. E não é verdade. Aí vem a doutrina espírita, vem o Consolador prometido e começa a nos trazer detalhes da vida futura que antes nós não tínhamos. Ou se alguns tinham, não nos falavam. Então vem para todos. Na codificação, na leitura, nós temos muitas psicografias nos mostrando com detalhes, com ricos detalhes, como é o mundo espiritual, que tem ouvidos para ouvir e coração para sentir.
Kardec diz mais. Ora, a descrição da vida futura é tão detalhadamente feita, são tão racionais as condições ditosas ou infortunadas da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, cada um aqui a seu bom grado. Reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto assim sendo, patentifica a verdadeira justiça de Deus. As notícias são muitas. Nós temos informações de mundos mais felizes, nós temos informações de mundos trevosos, nós temos informações de todos esses universos que são ditos do plano espiritual. Então nós temos informações sobre a vida futura. O porquê que o Espírito X foi para lá, o porquê que o Espírito X foi para desse lado. Nós temos essas informações agora. Então nós não podemos viver na Terra como se essa vida fosse a única. E acabou. Nos machucando, nos prejudicando o outro, sem percebermos da responsabilidade disso. Não podemos. Nós já temos as informações. Voltamos para a parábola dos 2 filhos. Nós olhamos para tudo isso e falamos: não quero ir. Ou olhamos e dissemos: sim, eu vou, mas na verdade não fomos, e Deus sabe. Deus sabe. A gente pode enganar a nós mesmos, mas não enganamos a Deus. Então voltamos de novo para a parábola dos 2 filhos. Em seguida, o estudo no Evangelho tem o título O Ponto de Vista. Seguimos no capítulo 2, mas o item é o 5, para quem quiser pesquisar. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona a inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens. Nós sabemos que é um mundo mais feliz. E o que nós temos que fazer para adentrar esse mundo mais feliz? Isso começa a transformar a nossa moral. Nós começamos a perdoar 70 vezes, 7 vezes. Nós começamos a olhar para o nosso sofrimento e dizer: Deus, seja feita a tua vontade, e que eu aprenda o que eu tenho para aprender. Eu não olho mais e me revolto. Por que isso está acontecendo comigo? Por que comigo? E sair brigando com todo mundo porque é injusto. Não. Então essa fé inabalável na vida futura faz com que nós tenhamos paciência, resignação, porque sabemos que se fizermos o que tem que ser feito, se a reforma íntima acontecer, se eu praticar o bem, justiça divina, amor e caridade, há um mundo mais feliz me esperando. A minha consciência me diz isso. Se não, eu começo a trabalhar a partir de agora para que eu possa merecer mundos mais felizes. E diz mais, muda até o ponto de vista sobre estar na Terra. Nós começamos a ver que estamos na Terra, não somos na Terra. Nós estamos na Terra, no abençoado planeta que nos recebeu para que nós pudéssemos cumprir nosso propósito evolutivo, aprender, evoluir, resgatar, sermos testados se estamos prontos, mas não é nossa casa. E ao contrário, pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, torna-se igual a criança que nada mais vê além dos seus brinquedos. Então é preciso se desprender um pouco de nós mesmos, olhar para o alto e tentar ver as nossas vidas de cima. Porque enquanto nós olharmos só para cá, só para nós, só para o nosso meio, só para a terra, vai ser mais difícil lidar com as aflições. Quando nós entendemos que há uma vida futura, que nós somos espíritos imortais, que a terra é uma escola,
muitas vezes um hospital, muitas vezes uma prisão, nós vamos entender que está tudo certo. Nós estamos cumprindo o que temos que cumprir, estamos estudando, aprendendo, fazendo nossa reforma íntima, e sim, trabalhando para mundos mais felizes, que é o destino de todos nós. Deus, consequentemente, não condena os gozos terrenos, condena sim o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. É quando nós esquecemos a espiritualidade, é quando nós esquecemos que somos espíritos imortais e ficamos totalmente ligados apenas aos gozos da terra. É isso que o Evangelho está nos dizendo. Contra tais abusos é que se previne os que a si próprio aplicam essas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Olha o que o Evangelho está nos dizendo. Então nós nos prevenimos de muitas coisas quando nós focamos: meu reino não é deste mundo. Vem aquela ingratidão, vem aquela angústia: meu reino não é deste mundo. Pensemos em Jesus. Vem a turbulência, vem a escassez, vem a dificuldade, pensemos em Jesus: meu reino não é deste mundo. Eu estou aqui me preparando para mundos mais felizes. E para nós darmos mais exemplos do mundo espiritual, da vida futura, tem um livro maravilhoso, ele é curto, muito bom de ler, que chama-se Cartas de uma Morta, que foi quando a mãe de Chico Xavier descreve para o Chico como é o desencarne, como é chegar na pátria espiritual, como é esse momento. O Chico, que sua mãe desencarnou quando ele tinha 5 anos de idade, ele via a mãe, conversava com ela, e ela, através de suas abençoadas mãos, traz relatos do mundo espiritual. Se temos alguma dúvida, nesse livro fica muito claro, porque ela fala com as nossas palavras, como se cada um de nós agora chegasse no plano espiritual e de lá mandasse uma mensagem. Então, resumindo, ela diz o seguinte: que bom se pudéssemos todos estudar a espiritualidade antes de chegar aqui, porque nós chegamos aqui e as aflições são grandes, porque não nos foi explicado ou não buscamos o plano espiritual antes. Então a gente fica com o coração apertado pelos que ficaram na terra e não conseguimos desenvolver o trabalho no plano espiritual. Então tem que ser feito todo o estudo primeiro, porque nós não chegamos lá. Cheguei no plano espiritual, pronto, eu sei tudo. Nós vamos com os mesmos sentimentos, com as mesmas qualidades, com os mesmos defeitos, com as mesmas características. E ela ficava se perguntando: mas eu estou com um corpo idêntico da terra, como isso acontece? Se eu já morri, como é que eu estou com esse corpo aqui? Aí o mentor explica para ela: você não sabe, mas existe um corpo espiritual idêntico ao corpo físico que vá com você. Então, desde o primeiro ensinamento, para que as aflições vão seguindo: mas e meus filhos? E o mentor diz para ela: na terra nós somos zeladores dos nossos filhos, porque na espiritualidade somos todos irmãos. Então está tudo certo. Um dia todos iremos nos reunir. E eu trouxe um texto porque no momento em que ela estava aflita, em que ela estava angustiada, ela rezava. E quando ela rezava, ela ouviu uma voz. E essa voz é do próprio mentor espiritual. E ele diz assim para ela: Maria, minha filha, estás ingressando na existência real. A existência espiritual é a nossa existência real. Esquece tudo quanto se relaciona com os teus dias na terra e busca atenuar a saudade que te calcina, porque as portas do teu lar terreno fecharam-se aos teus olhos.
porquanto não me podes ver. Porém, fui aquele que te orientou em meio dos labirintos do planeta que abandonaste. Eu era a voz que falava a tua consciência nos instantes difíceis, e fui eu, o Senhor, que te amparou nos amargos transes da morte. Nosso mentor nunca nos deixa, a não ser que nós viremos as costas para ele, porque ele está sempre lá. Acompanhai os teus passos quando te afastaste das trevas do sepulcro, e a minha mão estava unida à tua, quando erravas na obscuridade da incompreensão. Desde o momento bendito que entendeste em verdade a tua situação, tens espargido caridade sobre a tua razão e sobre a tua fé. Fazes bem te voltares para Deus nas tuas dolorosas conjunturas. Os pensamentos da criatura, concentrados nele, em seu poder misericordioso, organizam as faculdades, atributos sublimes da existência das almas. O teu corpo, cuja organização te infunde a mais profunda estranheza, lembra que eu falei? Ele estranhava, que corpo é esse? É o envoltório da matéria quinta essenciada, que constitui o invólucro sutíssimo do espírito. Impressiona-te o fato de haveres abandonado a forma corporal, conservando outra idêntica. É que não foste bem esclarecida sobre o problema do organismo espiritual, que, tomando as células vivas no imenso laboratório das forças universais, compila um conjunto de elementos preciosos à tua tangibilidade no orbe terráqueo. O teu corpo material constituía somente uma veste que se estragou na voragem do tempo. Considere esta verdade para que não te escutes no necessário desapego das coisas mundanas. Enquanto a caridade, o bem, o amor é muito importante. Isso evolui o nosso espírito. Mas quando nós chegarmos no plano espiritual, será perguntado o que nós fizemos da nossa evolução espiritual. Nós cuidamos disso. Nós entendemos que estamos na terra de passagem e que estamos aqui porque o importante é o plano espiritual. Fomos nos desprendendo de tudo aquilo que nos mantém chumbados no solo. Porque é uma prática, um exercício. Nós não vamos acordar amanhã e vamos desprender de tudo. É um pouquinho de cada vez. É deixando que as coisas da terra não perturbem os nossos sentimentos. Porque a nossa meta é maior. Para que possamos chegar a espíritos perfeitos, ao nosso corpo espiritual brilhar e merecer um dos mais felizes, vamos ter que trabalhar no que nos incomoda. Vamos ter que resgatar com aqueles amigos, aqueles parentes difíceis, o que nós temos que resgatar. Vamos ter que trabalhar para o Cristo. Vamos, porque chegando lá, não tem o sono eterno. Chegando lá, não tem o jardim no qual eu vou ficar sentado, esperando alguma coisa acontecer. Tem o trabalho para o Cristo. Tem um trabalho seguido com a espiritualidade. Por isso, Jesus nos disse: meu Pai trabalha até hoje, e eu também. Então eu trabalho. O que muda é que nós temos um corpo hoje que nos limita a alguns trabalhos, mas que no corpo espiritual não há limites para o nosso trabalho. Então Emmanuel nos ajuda nessa construção, quando ele diz assim: na construção do futuro. Respondeu Jesus no Evangelho: o meu reino não é deste mundo. E ele cita uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 11, no item 3. Todo cristão, pois, firmemente crê na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta, e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há a tal respeito mais do que uma crença, balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo, quando os homens já se mostram maduros bastante, para aprenderem a verdade. É a era
da verdade. É o momento em que não temos mais crianças espirituais, agora somos convidados